Atlético Mineiro 1, Bahia 0 traduz isso, né? Quem foi a equipe mais organizada? Bahia. Quem foi a equipe que teve mais posse de bola? Bahia. Quem foi a equipe que se posicionou melhor em campo? Então, vários fatores o Bahia teve. Mas quando você pega qual a equipe que teve chances claras de gol? O Atlético Mineiro. Então, assim, existem dois pontos que o Bahia precisa ajustar, na minha opinião. A primeira é o modelo mesmo de jogo. O Bahia precisa entender, com o elenco que eu tenho, esse modelo de jogo me favorece? Eu acredito que não. E para mim vai ficando cada vez mais claro que esse modelo de jogo, para esse elenco, não favorece o Bahia. Porque o Bahia não tem um jogador como o Paulinho que vai aproveitar esse volume para definir. O Bahia não tem um jogador muito diferenciado. O Atlético é um time todo desequilibrado. É um time todo desequilibrado, assim, aparenta você assistindo o jogo, um time mal treinado, um time espaçado, mas tem algumas qualidades individuais que decidem o jogo. O Bahia faz tudo certinho, mas na hora de decidir o jogo, não decide. O segundo tempo, por exemplo, o Filipão fez uma mudança, né? Tirou o Otávio, colocou o Alan Franco. Se você observar, no segundo tempo, o Cauli sumiu do jogo. O Cauli desapareceu do jogo. O Cauli foi muito incomodado, né, pelo Alan Franco ali, pelo pessoal do meio-campo do Atlético, no segundo tempo. No primeiro tempo, ele deitou e rolou, apareceu e tal. No segundo tempo, ele sumiu. Ele foi nulo do jogo, né? Deu alguns passes, mas ele foi nulo, ele não foi um jogador principal do jogo. Então, quando o Cadu Santoro ontem, né, fez uma aquela entrevista que o Darino Senna, que a imprensa chama a entrevista chapa branca, né? Que o Darino Senna até fala, é muita inocência achar que eles não iriam ali escolher as perguntas favoráveis ao Cadu Santoro, né? E para o Bahia ter esse modelo de jogo, eu acho que o Bahia precisa ter, é o que a gente sempre tem falado aqui, precisa ter um centroavante diferenciado, precisa ter um centroavante acima da média. Eu acho que faltou ao Bahia, eu sempre falo, também repito, faltou o Bahia assustar o mercado. O Bahia tinha que ter um Marcos Leonardo, o Bahia tinha que ter um jogador desse nível para chegar e definir, não ter conversa fiada. Né? Porque também o Bahia e o Paiva vai chegar na coletiva e com razão vai falar que dominou o jogo, que controlou o jogo, que teve mais posse de bola, que teve mais escanteio. É verdade, tudo isso é verdade. Só que é verdade também, Wendel, que o Atlético sai com 3 pontos e sai com 1-0 no marcador. Então, até que ponto essa estratégia do Bahia vai ser favorável ao Bahia? Claro que a gente gosta do futebol vistoso, a gente quer o futebol de posse de bola, mas a gente quer um futebol também que seja eficiente e eficaz. E eficiente e eficaz é isso, é o placar. O que faz o campeonato ser o que é o placar do jogo. É o placar que dá 3 pontos ao Atlético e 0 para o Bahia. Mesmo o Bahia sendo melhor. Se fosse uma luta e não tivesse acontecido gol, como na luta seria um nocaute, né? Não tivesse nocaute, seria por pontos. Por pontos, o Bahia venceria. Só que na luta tem isso também, né? Existem estratégias e estratégias. Ontem eu fui, inclusive, no evento de luta aqui, que acontece isso. O lutador foi bom a luta toda, é aquele lutador mais frio que espera um momento para nocautear o adversário. Então, o Bahia, ele quer fazer o jogo tudo certinho, taticamente, tecnicamente, bem posicionado, mas não consegue fazer o principal, que é o gol. Tem que ter mais oportunidades. O Bahia precisa oportunizar mais o seu volume. O Bahia teve volume de jogo demais. Mas no segundo tempo eu não me recordo da defesa do Everson. E me recordo de duas defesas importantíssimas do Marco Felipe. Defesas assim que é como se fosse defesa de penalidade. Então, essa é a diferença. Então, o Bahia precisa primeiro definir. Ah, meu modelo de jogo é esse? É. Mas eu vou falar algo aqui. Para ter esse modelo de jogo, para ter essa coragem que o Bahia tem de ir ao Mineirão, não baixar, não ficar nas cordas e ir para cima, mas precisa ter um jogador que decida. Porque senão não vai adiantar nada. Vai acabar se frustrando. Vai se frustrar, porque fala, pô, eu faço tudo certinho, mas não ganho os jogos. Porque hoje o Bahia fez tudo certo. A defesa muito bem. Só que aí a qualidade um pouquinho acima do Paulinho decidiu o jogo, né? O Igor Gomes estava muito mal na partida, mas no segundo tempo ele melhorou. Eu não sei se foi por causa da entrada do Alan Franco também, né? Que deu mais liberdade ao Igor Gomes, que fez uma jogada interessante.
né? E o Paulinho também foi muito inteligente. Muito inteligente. O Bahia fez tudo certo. Aí não é jogada que você vacila, é porque o jogador ele fez tudo certo, né? Ele ocupou o espaço na hora certa e decidiu no momento certo. Agora, o Paiva tem que, na minha opinião, encontrar esse equilíbrio. Será que hoje não seria mais interessante? Não estou falando que deve fazer, mas ele deve pensar. Chegar e falar assim, ó, será que não seria interessante, nesses jogos fora de casa, eu me tornar um pouco mais pragmático também? Deixar o adversário ir para a pressão com sua torcida? Porque hoje foi o contrário. O Bahia parecia que era o Atlético que tinha a responsabilidade de vencer o jogo. É importante isso? É positivo? É. Mas para fazer isso, você tem que decidir. Porque senão acontece o que aconteceu, né? Acontece o que aconteceu. O Atlético teve poucas oportunidades, pouquíssimas oportunidades, né? Praticamente todas elas em contra-ataques e matou o jogo. O Bahia teve a bola o tempo todo e não fez o principal, não criou o principal, que foram chances claríssimas de gol, né? Eu só me recordo agora de uma finalização que o goleiro soltou. Depois eu acho que o Tassiano chutou cruzado, o Everaldo não chegou, mas passou muito próximo à área. Só essa que assustou, mas eu não me recordo do Everson ter feito uma defesa difícil no segundo tempo. E me recordo, do Marcos Felipe fazendo ali defesaças, né? Defesaças. E ainda teve aqueles dois chutes, né? Um do Paulinho, outro do Aranda, que passou beliscando na trave ele também. Então, assim, o gol e mais quatro chances assim claras teve o Atlético, né? Teve um gol, É. duas defesas milagrosas e dois chutes, né? Um do Aranda e outro do Paulinho, que ela passou ali beliscando na trave, né? O Aranda chegou, chutou. Então, eu acho que é esse temor que eu tenho. É essa experiência que o Paiva não tem do jogo, né? O Paiva não é um mau treinador, mas já falei sobre isso aqui. Eu acho que ele não ainda, no meu conceito, está pronto para jogar o Brasileirão, né? Jogar um Brasileirão desse nível. O Filipão hoje, o Filipão, Edu, é aquele aluno, você que entende bem, é aquele aluno que não estudou muito a semana toda, mas ele tem tanto conhecimento, ele já leu tantos livros na vida, ele já leu todos os tipos de livros na sua trajetória, né? É como se um aluno que está iniciando sua trajetória acadêmica fosse fazer uma prova, né? Estudou a semana toda, e o Wendel, com todos os seus livros na sua biblioteca, que tem experiência. Na experiência, o Wendel chegou lá, falou: Poxa, essa prova aqui, eu acho que vai dar para eu tirar a nota boa aqui nessa prova. Foi isso que aconteceu. O Filipão, hoje, as equipes, na hora que entra em campo, Paiva deu um dó no Filipão. Botou bola no chão, incomodou o Filipão. Só que aí o Filipão foi olhando com a sua malandragem. Aí veio o filme do Filipão jogando a Copa do Mundo por Portugal, jogando Copa do Mundo pelo Brasil, Palmeiras Parmalat, aquele Grêmio vencedor, né? Aí o Filipão foi tendo, ó, dá para fazer igual aquilo ali, matou o jogo, fez algumas mudanças, tirou o Cauli do jogo. Para mim foi o grande mérito do Filipão. No segundo tempo, o Cauli foi anulado do jogo. Né? Se você observar, se você rever, o Cauli some do segundo tempo do jogo, depois das mudanças que o Filipão faz. O Cauli some, não porque ele quer, mas porque tira o espaço dele. Né? O Filipão entendeu, tira o espaço dele, e aí você tira o espaço do cérebro. Né? Então foi um detalhe. Agora, tipo assim, hoje, Wendel, é aquele tipo de. Você falou no início da transmissão. Hoje é um jogo que empate é normal, perder é normal e vencer é normal. Hoje, realmente, hoje não foi aquele jogo do Bahia Banana que falou assim: hoje a derrota não tem jeito, como foi, por exemplo, aquele jogo contra o São Paulo que você olha e fala, vixe, hoje vai dar ruim. Hoje a derrota. Hoje não. E também é aquela questão, é ruim perder, mas também falar, criticar, falar que tá. Não, hoje não. Hoje o Bahia sai com o resultado que é horrível, porque você perde, mas o Bahia também traz assim, um jogo consciente, um jogo sustentável, um jogo que não deu tanta chance, que é normal também você dar 5, 6 chances ao Atlético, é normal também lembrar que é Mineirão, mas o campeonato ele depende de pontos. O campeonato ele não mede atuação, ele não mede desempenho, ele mede pontos. O Botafogo, na minha opinião, vai ser campeão, porque o Botafogo tem pontuação. O Botafogo tem pontuação. Vai ser campeão por isso. Então, para você chegar a essas pontuações, você precisa definir os jogos. Mas, assim, os jogos. Mas eu vejo que o Bahia vai com muito mais
coisas positivas para o jogo contra o Bragantino, que aí já passa a ser um jogo também que o adversário, em alguns momentos, vai querer ficar com a bola também, que é o Bragantino, e é um adversário perigoso também. E o Bahia precisa entender isso. É um adversário perigosíssimo também, porque o Bragantino é perigoso. É uma equipe jovem, média de idade muito baixa, só que são todos jogadores muito promissores, né? São jogadores muito promissores. E o Pedro Caixinha exige do seu time, né, que é o próximo adversário do Bahia, muita intensidade. Você vai ver muita intensidade. Então é um jogo onde o Bahia vai ter espaço para jogar? Vai. Mas vai também ser, em alguns momentos, incomodados. Mas hoje o Bahia mostrou uma equipe muito segura, uma equipe madura, e aí a qualidade do Paulinho. Para mim foi um detalhe. O detalhe da qualidade do Paulinho fez a diferença. Mas não é um jogo que vai para a conta do Paiva, é um jogo que vai, na minha opinião, para a conta do Grupo City, que veio falando sobre isso aqui há muito tempo. O Bahia É, tem que ter algumas peças diferenciadas. E aí o Santoro, quando fala que o elenco fez, não fez. Com todo não fez. Sabe por que não fez, Wendel? Eu vou te falar que eu vou te dar um exemplo do Internacional. O Internacional hoje não tem o dinheiro que o Bahia tem. O Internacional foi lá, buscou o goleiro da seleção uruguaia e buscou o atacante da seleção do Equador. Os caras eliminaram o River para mim na janela. O Internacional conseguiu eliminar o River Plate para mim na janela. Porque o Internacional não tinha time para eliminar o River. Mas não é porque o Rocher, se você pega o Rocher, os dois jogos contra o River, o cara fechou o gol, pô. O cara fechou o gol lá no Monumental. Então, eu acho assim que o Bahia tem condição de trazer esse tipo. Imagine o Ener Valencia no Bahia, por exemplo. Né? O Ener Valencia. O Bahia tem condição de trazer um jogador desse naipe. Só que se o Bahia vai no Santos e traz o Marcos Leonardo, por exemplo, né? Que agora já foi para a Europa, já foi, né? Parece que já fechou com a Roma. O David Washington também já fechou com o Napoli, fecharam com dois clubes, né? Não, com o Chelsea, desculpa. Então os dois parece que estão indo embora de vez. Tá aí o titular e o reserva do Santos para o futebol europeu. Né? Jogadores que o Bahia, na minha opinião, no caso do Marcos não dá, porque ali para mim não é aposta, é certeza. E outra coisa, foge do padrão, assim, foge. Mas é um jogador que daqui a um ano o City revenderia pelo dobro, triplo de preço, porque tem mercado na Europa, já é monitorado, já é sinalizado por isso, e o Santos está com o Pires na mão. Eu acho que o único erro que eu diria, e eu não concordo com o Santoro é isso, porque para mim na janela faltou esse jogador diferenciado. meu querido Ronexon. Hoje de noite, se você puder, a gente pode fazer uma livezinha para falar mais sobre essa questão, que você tocou num ponto importante e sai do senso comum. Sai muito do senso comum. Porque qual é o discurso hoje? Fora Paiva, né? Mas você entra em um argumento que ele é poderoso. Quando você diz, este modelo encaixa com um atacante de qualidade, um Ronaldinho fenômeno, o modelo de jogo do Bahia, é obrigatório ter um cara monstro, porque assim, ó, se você amassa a equipe adversária, ela vai fechar os espaços, como o Atlético fez hoje, né? Deu a bola, o Bahia, então falta aquele cara que sabe jogar em pequenos espaços, espaços curtos, e o Bahia não tem esse jogador. Então a gente é conduzido a falar do fora Paiva, mas esquece que o planejamento do Bahia para montagem desse elenco, você quer que modelo Bahia? Eu quero este modelo que está. Então eu tenho que ter um centroavante porradão. Eu tenho que ter um outro cara atacante ali que joga de beirado todo porradão. Porque senão eu vou ter a bola o tempo todo e não vou fazer gol, pô. É isso que a gente viu hoje. E aí, a opinião do meu querido Ronexon, se é dada pelo Darino Senna, Márcio Martins, Bara, meu querido Matheus Barbás, estava ecoando. Estava ecoando. Mas o meu querido Ronexon já vem falando coisas há muito tempo que são interessantes e tira muito torcedor do senso comum. Porque não adianta a gente ficar pedindo fora Paiva. Hoje o Bahia teve a bola o tempo todo, pô, faltou botar a bola na rede, faltou construir, faltou o jogador do Bahia, um Gilberto, um Camilo Cândido, levantar a cabeça e falar, porra, eu tenho que jogar a bola no meu centroavante. Eles não, eles preferem tocar curto, não confia no atacante que está na área.
É nítido, pô. É nítido. Entre o Mingote, a mesma coisa. Então, Ronexon está corretíssimo e sai muito do que todo mundo está falando. Que hoje é fácil falar fora Paiva. E eu também concordo, viu? Eu acho que o Paiva não tem experiência para comandar esse Bahia, porque sabendo do elenco que ele tem, dos atacantes que ele tem, o que é que ele faz? Atlético, toma a bola. Porque aí ele vai gerar mais espaços na área que ele precisa, que é o atacante. Porque o Everaldo não tem tanta qualidade assim. Então, se você está com a bola o tempo todo, o Atlético fecha os espaços, encurta o Everaldo e o Everaldo desaparece. Everaldo, o Ademir quando cansa, porque o Ademir ele precisa muito da força física dele. Então, o primeiro tempo do Ademir é bom. Quando vai para o segundo tempo, que você cai fisicamente, você precisa da qualidade. Ele não tem. Ele tem velocidade, ele tem explosão. Então é um jogador de primeiro tempo, primeira instância. Faz o gol, beleza. Mas depois o Filipão muda o jogo, marca melhor, fecha os espaços, conta com a qualidade que ele tem do Paulinho e do Hulk, mete 1-0 e aí é suco de Filipão. Que o Paiva não conseguiu mudar, porque o Paivinha tem aquele modelo dele, ó, e não sai. Não sai daquele modelo dele. Mas ao mesmo tempo, este modelo daria certo se o Bahia tivesse no mercado atuado como o meu querido Ronexon falou. Traz um cara bom. O mercado no primeiro turno, aí na primeira leva, estava bom para o Bahia com dinheiro. Pô. O exemplo do Internacional é perfeito. O Inter só tirou o River porque foi bem na janela. Trouxe um grande centroavante e trouxe um bom goleiro, um grande goleiro também. Então é assim. Quer esse modelo de jogo que eu gosto? Não vou mentir. Eu gosto desse modelo. Eu estava narrando feliz da vida. O Bahia não foi dominado, o Bahia dominou. Mas não fez o gol, pô. E aí, por que aconteceu isso? Porque na formação do elenco do Bahia está faltando um cara na frente que intimida, de qualidade. O menino lá do Cuiabá, o centroavante, por exemplo, Davidson, ele tá no Davidson. O Davidson está no time ruim, mas o Davidson assombra. A bola vem, ele sabe jogar em espaços curtos. Ele é um jogador pesado, mas ele tem uma explosão de poucos segundos assim que ele passa na frente do zagueiro e faz o gol. E a gente não tem, pô. Então não amedronta o Gemerson e o Lemos, porque a gente falou assim, ó, o Everson não fez defesas difíceis, e não fez mesmo. O Everson não fez defesas difíceis. Mas o Gemerson e o Lemos jogou tranquilo também. Jogou tranquilo, porque o primeiro embate era dado pelo meio de campo. A bola chegava quebrada, geralmente o Gemerson mais o Lemos, jogou tranquilo também, pô. O Bahia teve posse de bola, teve o domínio do jogo, mas não conseguiu fazer o gol para justamente justificar toda a posse de bola que o Bahia tinha. A verdade é essa. Então, a gente ficar, sinceramente, trilhando o fora Paiva, e repito, eu concordo, eu acho que o Bahia também deveria ter um grande técnico ali para poder fazer a diferença. Mas, sinceramente, pô, a gente foi mal na janela da primeiro semestre e agora no segundo não conseguiu trazer o centroavante. A verdade é essa.